Olá a todos, boa tarde. Estou hoje aqui para falar sobre função anímica. A função anímica é um conceito que Montefoschi desenvolveu a partir das funções da ânima e ânimos de Jung. Como vocês podem ver, ela chama de funções. São funções, não são coisas da psique. A função anímica é o que nos permite lidar com os conteúdos internos. Ou seja, compreendê-los, administrá-los, traduzi-los, não sermos ameaçados, não nos sentirmos ameaçados por eles. O que significa na prática? Eu queria dar um exemplo a respeito do que eu observo em muitas pessoas. E eu estava dando aula ontem e eu me dei conta de que as pessoas acham que ser introvertido é uma pessoa fechada. É uma pessoa que se fecha para o mundo, apesar de poder ter momentos em que ela pareça muito extrovertida, ela se adapta perfeitamente, ela sabe jogar o jogo, porque ela conhece as regras do jogo. Ou ela sabe trabalhar, ela faz tudo o que precisa fazer e, enfim, ela é uma pessoa que tem uma vida normal. Quantas pessoas têm assim? Aí, entretanto, quando perguntadas, elas se definem extremamente introvertidas, completamente introvertidas. Elas não são introvertidas e não são extrovertidas. São pessoas acuadas. São pessoas que se percebem, se vivem acuadas, porque o mundo não ofereceu a elas uma oportunidade para ser si mesmas. Isso começou quando eram crianças. Então, elas não foram ouvidas, elas cresceram num ambiente rígido, mentalmente rígido, em que se espera que as crianças se encaixem em determinados padrões de comportamento e, portanto, de pensamento e, portanto, de sentimento. Tem que sentir de uma certa forma, pensar de uma certa forma para se comportar de uma certa forma. Quando a criança cresce assim, e quanto mais fechado for o ambiente no qual ela crescer, mas ela vai guardar para si todas as coisas que ela sente e pensa. Entretanto, por não ter a oportunidade de expressar essas características próprias, seus próprios pensamentos, que quando crianças são realmente muito embrionais, ela nunca se conhece, ela não tem nenhuma ideia do que ela é. Ela só sabe por reação interna que o que tem lá fora não é o que tem dentro e o que tem dentro não pode sair. Então ela se sente acuada, aprende a viver assim, a existir assim e considera isso uma forma normal de ser. Ela nunca se encontrou, não sabe quem ela é, aprendeu a ser extrovertida, chegando ao limite da falsidade, porque é falso. Não que a pessoa seja maldosamente falsa, tem também esse tipo de pessoas, mas não é delas que eu estou falando agora. São as pessoas que aprendem a agir de uma forma conforme o mundo espera delas. O mundo começando pelos pais, depois se ampliou a família mais ampla, né? Os parentes, os amigos e etc. Escola e chega no trabalho, namorados e chega no trabalho. Então as pessoas aprendem, elas percebem o que é esperado delas e elas agem conforme, como robôs. Você coloca um programa, né? Você coloca um software, são pequenos softwares que a pessoa sabe identificar que é esperado dela, ela entra o software entra nela e ela age conforme. Quando é que ela vai ser ela mesma? Nunca, porque ela nunca foi. Ela não sabe o que é ser ela mesma. Ela pode ter pequenos nichos dentro da casa dela, no privado, na dimensão bem privada, em que ela relaxa daquilo, se isola do mundo. Porque no mundo ela faz performance, é uma performance com um ator. Só que o ator veste um papel e depois ele tira esse papel e vai fazer a vida dele. Quando a gente não tem um desenvolvimento do autoconhecimento, que se consegue somente graças à função anímica, a gente nunca sabe realmente o que a gente é. A gente só sabe o quanto dói
A gente sente o quanto dói estar no mundo e ter que representar coisas. Porém, o que acontece? As pessoas se acostumam, todo mundo acha que isso é o normal, aí se buscam momentos de alívio, né? De alívio. Tem quem vai viajar, tem quem vai beber, tem quem vai fazer trilha, mas isso não satisfaz a alma, porque não dá para viver a maior parte do tempo da nossa vida fazendo performance, ou seja, sendo conforme o mundo espera de nós, conforme o mundo são os outros, o grupo, que seja teu chefe, que seja tua mãe, que seja a família, os outros. Então, a função anímica é aquela função que permite entender, né? Entender o que você está sentindo, mas isso a gente aprende em análise, numa análise pós-junguiana. A gente não aprende sozinho isso, porque não existe. Isso daqui é tão novo que não se sabe como fazer. Então, tudo que você aprendeu de uma forma, entre aspas, instintiva, ou seja, que absorveu do ambiente, é calar e reprimir. O que não combina, não está de acordo com o esperado de você. E como as crianças precisam sobreviver, dependem dos adultos, elas se esmeram, muitas vezes, em ser o que o adulto quer ao máximo. Então, são como filhotinhos de cachorro que vão pulando e saltitando e abanando o rabo e lambendo o adulto para ser o queridinho do adulto. E quanto mais fazem isso, por um lado garantem supostamente sua sobrevivência, um lugar no conjunto social, no conjunto familiar, essencial, né? Ter um lugar, ter um pertencimento. Por outro, porém, elas estão sempre mais se alienando de si. É uma situação complicada, é uma situação difícil, porque é realmente difícil viver de verdade. Então, essa alienação provoca um desconhecimento. Então, a gente sabe da gente, entre aspas, sabe, porque a gente sente um mal-estar. A gente sabe porque a gente percebe as nossas reações, a nossa depressão. Quantas pessoas não têm depressão, né? Depois de um tempo de vida assim, abanando o rabo e lambendo o chefe, né? Que é o pai, a mãe, o chefe do trabalho, o marido, a mulher, né? Os amigos, o grupo de amigos. Então, tem depressão, tem agitação, tem ansiedade, tem um mal-estar geral. Então, a gente sabe que tem algo que não está bom, que a gente não está gostando. Mas o que é que a gente precisa, qual é a alternativa àquilo que a gente está vivendo, a gente não sabe. Por isso que é preciso de um trabalho de análise, feito com alguém que já tem esse processo, passou por isso, no sentido que sabe o que é o desenvolvimento da função anímica e pode ensiná-la na vida real, não como um ensino teórico, na vida real. Porque é isso que a gente faz no processo analítico. É isso que a gente faz quando tem um sonho. Quantas vezes um sonho traz... Estava falando outro dia isso em supervisão. A pessoa vem, né? O paciente vem e vai contando da vida dele ou dela. Vai contando das coisas que chamaram a atenção, das coisas que quer comunicar, etc. Aí vem um sonho. O sonho, muitas vezes, não parece ter nada a ver com aquilo que a pessoa está falando, né? Não dá para enxergar nenhuma conexão. Minha obrigação é prestar atenção ao sonho, porque eu preciso fazer a ligação entre a consciência que está ocupada com esses conteúdos, falando disso e daquilo, e o que o inconsciente da pessoa traz. E esse processo é o começo da função anímica. É mostrar, e não é fácil, porque a pessoa muitas vezes não quer saber. Mas o sonho, se ele existe, é porque já está na hora da pessoa poder entender esse assunto. É o momento. O sonho é sempre pontual, preciso, está sempre vindo quando está na hora da pessoa olhar. Mesmo assim, tem um saltozinho que é preciso fazer. Não está tão não é facinho. Não é uma coisa que a consciência já sabe. Senão, não seria sonho, seria conhecimento consciente.
Então, esse processo de aproximar a consciência ao inconsciente e tentar entender sem chegar a conclusões banais. Muitas vezes as pessoas banalizam seus sonhos, banalizam seus sentimentos, racionalizam, tiram conclusões apressadas para passar por cima, para acabar, para aliviar, para não pensar mais no assunto. É racionalização. Tudo isso não ajuda a entender o que é que realmente está dentro da gente. E o que está dentro da gente, como está no Evangelho de Tomás Apócrifo, é o que nos salvará. O que está dentro de você, ele diz, te destruirá, e que o que está dentro de você te salvará. Te destruirá na tua consciência banal, superficial, falsa, né? E te salvará na tua verdade. Ou então, te destruirá porque você não vai querer nunca ver. E aí a depressão vai acontecer. Não tem como a gente se safar da gente. Não tem como. É como exatamente ter uma doença no corpo físico. Ou você lida com ela, ou ela vai te matar eventualmente. E no psicológico é exatamente a mesma coisa. Com a diferença que os problemas psicológicos, eles não estão lá para você encontrar simplesmente um novo equilíbriozinho que muitas pessoas tentam via atividades ou medicamentos e drogas. Não, está ali para te impulsionar para a superação, para a evolução. A doença no corpo físico diz que a gente está num desequilíbrio fisiológico, orgânico. Nosso estilo de vida não está bom, nossa comida não está bom, não estamos fazendo exercício físico. O mal-estar psicológico está dizendo você está atravancando o teu processo evolutivo. Você seguindo isso e aquilo, você vivendo dessa forma, fazendo essas escolhas, estando com essas pessoas, não olhando para isso, está atravancando o teu processo evolutivo que precisa seguir, que você queira ou não. Senão você pode se opor a ele e criar para você mesmo mais problemas, porque eles vão vir, ou você pode se aliar a ele e abrir mão de seguir valores falsos, porque eles não só não te nutrem, no sentido de não enriquecem a tua alma, não te fazem mais feliz, mais pleno, mais verdadeiro, mais seguro de ti, mais potente, como não tem nada a ver, na verdade, com as tuas verdades. Então, o que nos faz realmente bem é esse alinhamento que Jung diria com si mesmo. Para fazer esse alinhamento, precisa abandonar o caminho errado que foi tomado e que já estamos comprometidos, às vezes, até aqui, com um monte de coisas que não estão certas na nossa vida. Então, como fazer essa passagem e com qual o ritmo dessa passagem, qual os passos a serem dados, quais os assuntos a serem tratados, vão ser os sonhos que os trazem, os sintomas que os trazem e as coisas que chamam a atenção, as reflexões, os sentimentos, as emoções e as coisas que acontecem. Como a gente vai processar isso, vai entender, vai trabalhar isso sem racionalizar, sem diminuir, sem traduzir isso tudo naquele velho conhecimento, naquela velha conclusão que você encontrou na internet outro dia, é a função anímica que faz. A função anímica faz isso. Ela não faz isso. É uma habilidade, porque a função anímica não é uma coisa, uma máquina que faz, mas é uma habilidade que você desenvolve com a prática. Com a prática. Só. Então, quando Jung inicialmente falou em ânima e ânimos, é porque ele estava trabalhando naquele tempo, estamos no começo, na primeira metade da primeira metade do século XX. Ele estava trabalhando com pessoas que viviam numa sociedade muito mais rígida do que a nossa, e em outro contexto, inclusive social. Então, o que ficava mais reprimido nas mulheres era a função masculina.
que está relacionada a pensamento, iniciativa, objetividade. E o que estava mais reprimido no masculino, nos homens, era a função feminina. Receptividade, sentimento, ligação, saber se relacionar, emocionar, saber se emocionar e saber expressar emoções, era isso. Agora, nós estamos em outro tempo. Uma vez que a gente já aprende é mais fácil hoje, né? Porque a sociedade deu uma pequena evoluída. Temos todos os outros conteúdos, o teu mal-estar, as tuas ideias reais, as coisas que vão pipocando dentro de você a toda hora, porque a vida é constantemente ativa, a vida não está morta em você, você não é uma réplica de ontem. Um monte de coisas acontecem toda hora. Se você quiser extrair a mensagem nova, o significado novo que essas coisas que estão pipocando em você trazem, você precisa ter desenvolvido essa capacidade chamada função anímica, que a gente desenvolve somente num processo analítico, do tempo que for necessário para você conseguir desenvolver isso direito, da análise pós-junguiana. Esse é um conceito de Silvia Montefoschi, não é um conceito junguiano. Jung parou no Ânimos e Ânimos. Jung parou lá. A gente está mais à frente. Se você não fizer isso, você vai acabar ou desconsiderando o que você sente, as coisas que pipocam dentro de você, desconsiderando porque você tira valor, tira importância ou as racionaliza. Diz, isso não é nada mais que, não, quer dizer isso. Ou seja, reduz isso que aparece dentro de você a algo já conhecido. Então você está sempre no círculo vicioso, como os prisioneiros naqueles quintais andando por um momento debaixo do sol das novidades e não pegando absolutamente nada. Porque você não sabe como lidar. Não tem linguagem para isso, não tem nem perceptiva, você não é perceptiva, não é sensível a essas mensagens. Sabe por quê? Porque elas são não, isso não é português não. Elas perturbam. Elas podem, muito frequentemente, perturbar aquilo que você quer sentir, acha que tem que sentir, acha que os outros querem que você sinta, pense, faça. E aí você bloqueia, porque aí junta a fome com a vontade de comer, junta a ignorância com relação ao mundo interior, com o interesse em permanecer conivente com a própria alienação para abanar o rabo para alguém e ser queridinho de alguém e ser gostado por alguém, que seja o público, que seja o namorado, a namorada, ou o filho, ou sei lá quem, é a mesma coisa. E aí você perde a conexão consigo, você não sabe depois realmente o que é que está acontecendo com você, quando lá para frente você não vai se sentir bem. Você perdeu o fio da meada, porque você foi fazendo muitas e muitas vezes isso, descartando, e vira um processo automático, descartar tudo aquilo que não combina, intuitivamente as pessoas sabem isso, não está afinado com o que o outro espera de você. Então, você nem pensa, mas você pensou já. Você nem para olhar. Imediatamente, com o rabo do olho, percebe, imediatamente descarta. Mas essas coisas todas permanecem no teu campo psíquico. Porque elas são importantes, são verdadeiras. E se você não desenvolver a coragem, que é uma outra capacidade que a gente desenvolve no processo analítico pós-junguiano, a coragem para enfrentar esse mundo interno, enfrentar as contradições, a aceitação das contradições, você não vai conseguir nunca ser você mesmo. Você só vai mudar de performance. Você vai conseguir ser muitas pessoas e nunca ser a única pessoa que você pode ser de verdade, que é você mesmo. Essa pessoa que você pode ser de verdade, uma pessoa em movimento evolutivo, quando ela estiver encaixada em si, centrada, e ela não é igual, sempre,
mas ela tem um fio da meada. Ela não é louca, tem uma coerência, tem um fio de coerência. Aí, para chegar nisso, é preciso desenvolver a coragem e a força interior para encarar as contradições que são parte do nosso sistema psíquico naturalmente. É assim. Abandonar o sonho do paraíso, de não ter problema nenhum, de encontrar um remédio que resolva tudo e não sentir mais nada, inclusive nem a vida, e começar a aceitar a contradição interna de quando você sente, percebe, pensa, deseja algo que não é o que os outros esperam de você e nem que você gostaria. Eu gostaria tanto gostar de fazer isso, querer fazer isso, mas não. De que lado você está? Função anímica. Silvia Montefuschi, análise pós-junguiana e autoconhecimento real. Evolutivo, sempre em processo. É muito bom, não é cansativo. Cansativo é ficar fazendo performances o tempo todo. Meu Deus, imagina como é o nível de depressão que isso produz, porque você nunca é você. Você está sempre com uma máscara. Sempre com uma máscara. É horrível, horrível. Eu acho, assim, uma vida que não faz absolutamente sentido. Então é isso, até semana que vem com uma nova live. Um abraço e bom final de semana.